Então, suponhamos que eu queira achar o domínio da função raiz oitava de x² menos 2x mais 2 vezes menos x² vezes x² mais 1. Em primeiro lugar, vamos olhar para a nossa restrição. Raiz oitava. Não existe raiz par de número negativo. Logo, qualquer coisa que eu tenha, para que esta função esteja definida, ou seja, para que ela consiga me dar um resultado, já que não existe raiz par de número negativo, esta função, obviamente, o que eu tenho aqui dentro desta raiz oitava, obviamente precisa ser zero ou positivo. Ou seja, o meu domínio são os valores deste produto aqui, que são iguais ou maiores do que zero. Só que aqui estamos lidando com um produto de três funções. Logo, mesmo que eu consiga, por exemplo, fazer f de algum número, ou seja, se eu definir alguma dessas funções em um valor, por exemplo, 1, esta aqui será positiva, esta será negativa, esta será obviamente positiva. Se eu fizer 0, será diferente. Se eu fizer 5, será diferente. Se eu fizer um número negativo, poderá ser diferente. Ou seja, eu preciso saber como cada uma dessas funções vão se comportar em relação ao sinal. E o que me diz isso? As raízes, os seus gráficos. Porque mesmo que esta aqui, para um determinado x, por exemplo, 1, esta aqui seja positiva e esta aqui seja positiva também, nada me garante que esta não será negativa, e aí a negativa multiplicará com o resultado positivo deste, e aí teremos a raiz par de um número negativo, que obviamente não existe. Consegue entender a importância, por exemplo, da ferramenta do teste do sinal que nós aplicaremos agora? Ou a importância simplesmente de entender qual sinal, ou que tipo de sinal uma função me dará para um intervalo de valores de x que eu colocar nela? Então, vamos entender como cada uma dessas funções vai mudar de sinal. Primeiramente, nós temos o quê? x² menos 2x mais 2. Por soma e produto, eu pessoalmente não consigo pensar em dois números que somados me dão 2 positivo e multiplicados me dão 2 negativo. Por soma e produto, eu, por exemplo, não consigo pensar, no caso de x² menos 2x mais 2, que dois números me dão 2 positivos quando somados e 2 positivo quando multiplicados. Então, eu vou, obviamente, ter que fazer então eu vou ter que resolver esta equação do segundo grau aqui, para descobrir suas raízes e como seus valores oscilam. Obviamente, terei de resolvê-la através da equação de delta, equação de Bhaskara. Vamos lá. Delta é igual a b ao quadrado, que aqui é 2, 4, menos 4ac. A é 1, o coeficiente de x ao quadrado, x de maior poder, vezes 2, que é c. Então vai ficar 4 menos 8, que é 4 vezes 1, o 4 da fórmula, vezes o 1, que é o coeficiente de x ao quadrado, vezes 2. Isso vai me dar um delta negativo. E agora você deve lembrar da equação de Bhaskara e recordar que ela é menos b mais menos raiz de delta sobre 2a. O problema é que quando delta é negativo, esta função não possui... esta fórmula não possui solução no conjunto de números reais. Logo, não existe raiz para este cara no universo dos reais. Então esta função ela não é ancorada. Ela não é ancorada no eixo x. Ou seja, se eu esboçar o gráfico dela, ela será o quê? Uma concavidade voltada para cima, sem raiz nenhuma. Será basicamente assim. Não teremos raiz nenhuma, ou seja, raiz é o quê? Quando toca o eixo x, quando y é igual a zero. Não teremos raiz nenhuma, porque essa função nunca irá a zero. E ela estará ancorada, ela é uma concavidade para cima, ancorada aqui em algum lugar positivo, em cima do eixo x. Ou seja, esta função sempre positiva. E menos x ao quadrado? Tem resolução? Vamos pensar um pouquinho.
tem raízes, perdão. Bem, menos x ao quadrado igual a zero. Será que muda de sinal? Qual é a raiz? Obviamente será multiplicando esses dois por menos 1, este lado por menos 1 e este por menos 1, teremos que x ao quadrado igual a zero. X é igual a raiz quadrada de zero, mais menos raiz quadrada de zero, perdão. Mais menos raiz quadrada de zero, x igual a zero. Ou seja, se eu colocar zero aqui em menos x ao quadrado, eu consigo zero. Existe uma raiz. Esboçando o gráfico dessa função, será uma concavidade será uma parábola com a concavidade voltada para cima, perdão, concavidade voltada para baixo, uma carranca, e ela ficará ancorada em zero, será a sua raiz, o ponto em que ela toca o eixo x. O que isso aqui me diz? Que para qualquer valor que eu coloque nesta função, a exceção diz eu não terei um valor positivo. Porque, veja bem, se eu fizer f deste valorzinho aqui, que está aqui, a função vai assumir um valor negativo. Se eu fizer aqui, também negativo, aqui também negativo, aqui também negativo, somente aqui em zero, que a função dará, obviamente, zero. Ou seja, esta função ela é negativa para qualquer valor de x menos zero. Porque em zero ela dá zero. Isso significa que, olhando para esta equação, eu posso colocar qualquer valor aqui em menos x ao quadrado. Qualquer valor diferente de zero sempre me dará um valor negativo. Ou seja, se esta é sempre positiva, se eu colocar um valor de x, um valor de x aqui, que essa função aqui será positiva. Esta irá negativa. E este valor negativo ele vai negativar, obviamente, mais com menos, menos o valor de x ao quadrado menos 2x mais 2. Aqui anotando minha descoberta, menos x ao quadrado é menor do que zero, quando x é diferente de zero. A minha função menos x ao quadrado é menor do que zero. Já x ao quadrado mais 1, vamos ver. Bem, x é igual a mais menos raiz de menos 1. Ou seja, em reais, novamente, não existe solução para esta equação, porque não existe, insisto, raiz par de um número negativo. Ou seja, novamente, esta aqui será uma função com a concavidade para cima, porque x ao quadrado é positivo, o x maior poder é positivo, com a concavidade para cima e não ancorada no eixo x, ou seja, ela terá uma aparência muito similar à nossa primeira função. Isso significa que ela é sempre positiva, ou seja, o seu valor não. Então, fazendo o teste do sinal, já que esta não mudará de sinal e esta também não mudará de sinal, o que nos interessa realmente é menos x ao quadrado. Pois menos x ao quadrado é que decidirá se a função será positiva, negativa ou igual a zero. Então nós vimos o que aqui em cima? Que menos x ao quadrado sempre me dará um valor menor do que zero quando x for diferente de zero. Ou seja, aqui menos x ao quadrado será negativo antes de zero e após zero, x ao quadrado também vai me dar um valor negativo. Também vai me dar um valor negativo. Já que menos x ao quadrado, já vimos aqui que menos x ao quadrado é a única função que está mudando de valor, então ela é a única que vai decidir qual é o valor da função. Nós teremos o quê? Que f de x, que a f de x, que é a função que é o produto destes caras aqui, ela já assumirá valor ou existirá. F de x só existirá quando f de x, esta função aqui, raiz oitava destes três caras, só existirá no ponto em que x for igual a zero.
Em todas as outras, ela não está definida porque, não, insisto, não existe raiz par de número negativo. Ou seja, antes de zero, f de x não existe. Porque este cara aqui dentro vai me dar um número negativo e não vai existir raiz par de número negativo. Em zero, obviamente, essa f de x vai me dar zero. E depois de zero, f de x voltará a me dar um número negativo. Então, esta função novamente não vai estar definida para qualquer x maior do que zero. Ou seja, o domínio da função f de x é igual a raiz oitava destes três caras é simplesmente zero. Em reais, ela só estará definida em zero.